boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou trazer para você um vídeo que fala muito a respeito do que acontece com o trinca-ferro assim que ele chega na casa da gente. E por que tem essa indiferença tão grande entre o passarinheiro e o pássaro? E por que há esse estranhamento do local? Se você ainda não cria trinca-ferro, convido você a criar esse pássaro, porque você vai conhecer a excelência. E todos os criadores de trinca-ferro do Brasil que já criam, vocês são mais que bem-vindos aqui no canal e a gente vai abrir esse tema sem dúvida. O que acontece dentro do ambiente doméstico que há esse estranhamento? Primeiro de tudo, o que acontece no ponto 1 que eu vou trazer para vocês. Vocês estão pegando um passarinho que tem costume. E esse passarinho, ele tem costume de comer uma certa ração, ele tem costume de comer uma certa fruta semanalmente, ele tem costume de dormir num certo local. Se é encapado ou desencapado, vamos dizer que seja encapado, esse pássaro tem esse costume. Quando chega na casa da gente, geralmente a gente quer mudar esse costume. A gente talvez já não liga tanto para a capa, o lugar que ele dorme é ali mesmo, ele não tem aquela fruta semanal. E aí quando a gente pega o passarinho, a primeira coisa que vai acontecer dentro desse tópico 1 que eu vou trazer para você, pois eu vou trazer 3 tópicos aqui que vão explicar claramente por que algumas pessoas se dão mal quando pegam o trinca-ferro. Nesse primeiro tópico eu quero ressaltar que o que eu vou falar aqui agora, sem dúvida, se torna uma regra para todo criador de trinca-ferro. Quando você pega um trinca-ferro, a primeira coisa que você tem que entender é que, dentro desse ponto de vista, o pássaro vai esfriar na sua mão, normal, mas ele não se acerta mais. Esse é o problema. Tópico 2. Esse pássaro, depois que ele esfria, ele tem o costume de começar a cair pena. E tipo assim, é fora da época. Por quê? Porque ele chegou numa casa, num ambiente, você não é o dono dele. É por isso que eu sempre falo, vamos perguntar as informações que são necessárias sobre esse pássaro. Quando você for adquirir um pássaro, que ele já tem uma certa carimba, que esse pássaro já tenha uma estrutura, um conhecimento por todos os outros criadores, principalmente quando já é um pássaro de nome. E para você também que cria mansarrão, é a mesma coisa. É necessário você obter as informações do antigo proprietário. O que ele fazia semanalmente, o que ele dava para ele, se ele tinha fêmea, se ele não tinha. Isso é muito importante. Dentro desse padrão, pronto, você não vai mudar o esquema do pássaro. E você também vai sentir que talvez dentro da sua casa tem que ter um local melhor. Um dia desse, só para dar uma pincelada aqui, eu disse que trinca-ferro não poderia dormir em garagem, que trinca-ferro não poderia dormir em varanda e trinca-ferro não poderia dormir em banheiro. Na varanda, para ele poder dormir, essa varanda tem que ser laterais fechadas. Se ela estiver de frente para o vento, não vai ser legal. Na varanda não pode porque a lâmpada fica acesa. Tem gente que deixa a lâmpada acesa na cara do pássaro a noite todinha. Na garagem, porque escurece muito rápido, o pássaro não aproveita o dia todo. Ah, mas na minha garagem não escurece. Mas se a gente for pensar assim. E no banheiro, porque sem dúvida, dentro do banheiro, nunca foi local para colocar passarinho. Eu acho que a higiene da gaiola já basta. Não precisa de você misturar banheiro com pássaro. Então, quando você pega um trinca-ferro, ele vai sentir o ambiente por causa de mudança de local. Talvez lá ele tinha um local, na sua casa ele tem outro local. Talvez lá ele comia uma ração ruim, você continua dando a mesma ração ruim. Aí ele mudou de casa, enfraqueceu, sentiu a troca do dono, porque o pássaro, ele mesmo que se apaixona pelo dono. Ele mesmo que se acostuma com o dono. Você pegar um passarinho que tem 3 anos que está na mão de um cara, ele tem que ter um tempo de adaptação com você. Talvez tem outros que você falou, peguei hoje, levei hoje e ganhei o torneio. Pô, pode acontecer, mas isso aí não é uma regra. Então, nesse ponto 2, eu quero deixar bem claro aqui para os senhores, para poder ficar ligado na antiga mexida que ele tinha. Se funciona, continua.
Tópico 3. Vou buscar uma fêmea para dentro da minha casa. Ou se eu já tenho uma fêmea dentro da minha casa. Ou os meus pássaros estão na muda e eu vou deixar uma fêmea dentro da minha casa. De jeito nenhum. Nem na muda, nem fora de muda. Ah, mas lá na natureza eu vi um youtuber falando que eles fazem a muda tudo junto. Querido, eles não estão mais na natureza. Eles estão dentro da sua casa. E ainda mais que eles tenham um banco genético, e ainda mais que eles tenham lembrança genética, e ainda mais que eles tenham isso na cabeça deles, continuam dentro da nossa casa. Então é muito importante você que é criador de tranca-ferro entender que nesse período não ter contato visual e nem auditivo, tanto com os que estão terminando a muda e tanto com aqueles que, por acaso, estão na muda, para que essa muda não traga. O que acontece com o pássaro? Quando ele sente que tem uma fêmea, ele não sabe que é fêmea, até ele ver alguns movimentos que ela faça para que ele possa compreender que cedendo para ele, ela é fêmea. Mas então ele não sabe. O que ele vai fazer? Ele trava aquele descanso que ele estava tendo para poder se erguer de novo e defender o território. Isso acontece muito. Então eu não sei o que as pessoas têm falado por aí, mas a verdade é essa. Alguns distúrbios que o pássaro ele incorpora ao chegar dentro das nossas casas é devido ao costume com o antigo proprietário, que agora ele tem que se adaptar, é tudo novo. Imagina você saindo de um emprego de 20 anos e entrando num outro que você nunca pensou em trabalhar. Você tem que ter um tempo de adaptação, você tem que ter um tempo de costume, e isso faz toda a diferença. Criar tranca-ferro não é difícil. Difícil é entender o manejo. JH do Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Fala para mim se o manejo deu certo, se depois que você observou isso, deu tudo certo. Conta para mim nos comentários, eu vou adorar ler seus comentários. Também quero dizer para você que todas as noites, às 19 horas, nós temos uma live aqui no canal. Paciência é tudo.